Bom dia. Mais uma aula nessa semana. Vamos continuar, né? Estávamos falando sobre diagramas lógicos, né? Na semana passada fizemos uma primeira parte, né? Vimos dois, né? Duas expressões rapidamente, como que a gente colocava, né? Em forma simbólica, a gente fez a negação, né? Mas ficaram com alguma dúvida, então vamos fazer um repasso, né? Vamos só relembrar rapidamente o que fizemos a semana passada, né? Os principais pontos e assim, né? Continuar com o assunto de diagramas lógicos. Beleza. No primeiro momento apresentamos a expressão todo A e B, né? Esse A e B representavam elementos de certos conjuntos, né? A gente conseguia gerar, a partir desse A e B, podíamos gerar sentenças abertas, e essas sentenças abertas estavam relacionadas a conjuntos de verdade. Justamente esses conjuntos de verdade eram representados por esse A e B, né? Então, a gente tinha uma relação, né, entre A, esse conjunto A, que era relacionado a uma sentença aberta P de X, esse conjunto B, uma sentença aberta Q de X, tá? Uma representação simbólica, né, dessa expressão era para todo X em U, P de X condicional, né, Q de X, tá? Então, a gente viu que aqui, né, essa expressão se tornava, né, justamente por essa palavra aqui todo como um quantificador, né? E esse quantificador estava expressado com esse símbolo, esse para todo, né? Aqui esse conjunto A, né, estava relacionado a essa sentença aberta, e esse conjunto B estava relacionado a essa outra sentença aberta. E essa letra, né, E, né, você pode dizer que é uma palavra, né? Ela te indicava que você tinha que colocar uma condicional aí, né? Conectar mediante uma condicional essas duas sentenças, né? Beleza. Uma vez que a gente constrói esse quantificador, né? Podíamos dizer que ela pode ser verdade ou ela pode ser falso, né? Quando era verdade, tinha que satisfazer que conjunto verdade dessa sentença, né, tinha que ser todo U, né? Para ser falso, né, esse quantificador seja falso, a gente tinha que ter que esse conjunto verdade P condicional Q é distinto do conjunto universo, né? Daí também vimos que em forma de conjuntos, né? Em forma de conjunto, essa frase expressava A, né? A como subconjunto pode ser igual a B, ou seja, graficamente poderíamos verificar que A estava inteiramente contido no B. Então, às vezes, o conjunto universo estava contido em B, ou às vezes o conjunto universo era o próprio B, né? Dependendo do problema, tá? Então, tudo isso, né, vimos nessa primeira parte. Também a gente conseguia negar, né? Podíamos negar isso. Como é que era a negação, né? A negação justamente era, né, existe um x em um tal que, né? No P de x condicional Q de x, tá? Simplesmente você nega esse para todo, que se torna existe, e toda essa sentença aqui é negada, tá? Então a gente consegue negar desse jeito. Mas essa negação, né, ela vai ser verdadeiro já quando isso de aqui acontece. Seria o contrário, né? Porque você está negando. O verdadeiro se torna falso e o falso se torna verdadeiro para essas condições e tal, certo? E essa expressão, né, essa expressão em palavras se tornava, né, existe pelo menos um elemento ou um elemento de A que não está em B. Né? Podíamos escrever desse jeito, né? Uma outra expressão que a gente estudou é nenhum, né? Justamente a expressão nenhum A é B. Nenhum A é B. A gente viu que A e B estavam relacionados
sentenças abertas e tal, né, definido sobre um conjunto universo, né, e a gente obteve, né, uma relação, né, entre conjuntos que tivemos aqui nesse caso, era que A interseção B era justamente o vazio, né, ou seja, o conjunto A estava por aqui e o conjunto, B estava desse outro lado. Então, B estava estavam bem separados. Ela não estava assim, né? Ela não estava assim, tem que ser desse jeito, onde não existe interseção, né? Aqui está dizendo que a interseção entre esses dois é vazio, não tem elementos na interseção, tá? Nenhum elemento de A é elemento de B, que poderia ser também entendido como nenhum elemento de B está em A, né? Assim, existe essa equivalência, tá? E simbolicamente a gente escrevia isso como para todo x em U, né, no conjunto universo, P de x que está relacionado ao conjunto A, condicional não que é de x, tá? Isso de aqui pode ser também entendido como Q de x está relacionado ao conjunto B. Então, conjunto B, esse de aqui, no Q de x estaria relacionado com os elementos que estão fora, tá? E se você olha para os elementos de A estão fora, né, do conjunto B. Todos os elementos de A, tá? Então, isso é uma característica dessa expressão aqui. Nenhum A é B, porque A tem que estar inteiramente contido no complemento do B, né? Essa observação. Aqui a gente também olhava, né? Dizia que isso daí era verdadeiro quando, se o conjunto verdade P condicional negado que, isso é o conjunto universo, tá? E era falso, né? Se em caso contrário, né? Quando o conjunto verdade de P condicional no que é distinto do universo, tá? Também a gente negou, né? Isso, negamos. E na negação, simplesmente, né? A gente obteve esse para todo, se tornava existe um x em U, né? Tal que no p de x condicional no q de x, tá? Desse jeito, né? A gente pega para todo, quando negamos, se torna existe, né? E tudo que está dentro aqui como sentença é também negado, né? Temos aqui o símbolo de negação, tá? Então, o valor lógico, né, desse quantificador aqui, dessa sentença, né, vai ser o contrário que esse aqui, né? Quando é verdadeiro, aqui vai ser falso, né? Aqui, quando é falso, aqui vai ser verdadeiro, certo? Nessa negação, a gente pode dizer, né, que aqui, em palavras, existe, pelo menos, um elemento de A que não, que está em B, né? Podemos expressar em palavras, né, essa negação dessa expressão aí, tá? Então, isso é para lembrar, né, dos dois quantificadores que a gente entendeu semana passada, né? Agora, é nossa vez de estudar essa outra expressão, né? Algum A é B, tá? Essa expressão, algum A é B. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que está aqui nesses slides, né? Aqui a gente está construindo, né, os conjuntos e tal. Vamos passar por aqui. Então, a nossa expressão, né, é algum A é B, tá? Essa é a expressão. A e B podem ser substituídos por qualquer palavra, né, que façam sentido, né, também, né? Tem que fazer sentido. Tá. Então, primeiro, temos que definir duas sentenças, né? P e Q de X, né? Sentenças abertas, tá? Onde elas sempre têm que estar em um certo domínio, tá? Esse domínio, ela tem que ser ajustada dependendo da expressão, tá? Às vezes, esse conjunto universo, ela pode ser apenas conjunto B, ou às vezes conjunto A, ou às vezes só outro conjunto mais extenso, né? Isso
já é dependendo da frase mesma, né? Uma vez que a gente constrói essas sentenças, né? Essas sentenças, elas vão estar relacionadas a A e B. Como assim, né? A vai ser o mesmo que o conjunto verdade de P, mas quem que é o conjunto verdade de P? São todos os elementos em U, tal que acontece P de X. Esse é o conjunto A. Quem que seria o conjunto B? B é igual ao conjunto verdade de Q, né? Mas quem que é o conjunto verdade de Q? São todos os X em U, tal que acontece Q de X, certo? Beleza. Então, como é que isso se associa à teoria de conjuntos, né? Então, usando teoria de conjuntos. Em formato de conjuntos, a gente pode entender essa expressão aqui, algum A e B, como o seguinte, né? Você pode dizer que A é um subconjunto de B, tá? Você pode também dizer B é um subconjunto de A, ou seja, graficamente o que está acontecendo? A é um subconjunto de B, aqui nesse outro lado, B é um subconjunto de A, certo? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Algum A é B, tá? Algum elemento de A é elemento de B. Faz sentido, né? Isso tem sentido, algum elemento, pelo menos um, né? Aqui, nesse caso, algum A é B, tá? Justamente os A que estão nessa região são elementos de B. Então, nesse caso também, né? Faz sentido essa frase, como nesse. Mas tem outro conjunto, né? Outra configuração que também vai fazer o sentido, né? Que seria o seguinte, seria B não está em A ao mesmo tempo e a interseção B é distinto do vazio. Ambos têm que cumprir, né? Ambas condições. Como é que eu faço a construção, né? O gráfico, tá? Primeiro, não tem que a interseção não tem que ser vazio. Ou seja, ou pode ser essa ou pode ser esse também. Ou pode ser assim, desse jeito, A, B. Veja que aqui nesse caso, a interseção é distinta do vazio, né? Supondo que temos elementos em A e B, né? Aqui também, aqui a interseção, né? É diferente do vazio, né? Aqui, da forma como estou desenhando, né? A interseção é diferente do vazio, porque aqui tem, né? Tem elementos. Se eu quiser desenhar com interseção vazio, eu desenharia desse jeito, né? Beleza. Mas esse lado está dizendo que B não está contido em A, ou seja, não está acontecendo isso, porque aqui B está contido em A. B está incontido. Não está acontecendo isso, ou seja, pelo menos um pontinho aqui de B está saindo fora do A, que justamente é esse gráfico aqui, né? Pelo menos um elemento de A aqui, de B, perdão, pelo menos um elemento de B está saindo de A, está fora de A, tá? Então, essa expressão, né, aqui, ambos, né, ao mesmo tempo, podem caracterizar assim, esse gráfico, né? São equivalentes, isso daí. Apenas uma delas, não. Apenas uma delas, se você desconsiderar, digamos, isso, e somente considera isso, pode acontecer esse caso aqui, né? B não está incluído em A, mas a interseção é vazio. Mas isso não vai expressar algum A é B, né? Algum elemento de A está em B. Isso não está expressando isso. Então, é necessário escrever ambos, né? Escrever e graficar desse jeito, tá? Então, temos esses três casos, as quais a expressão algum A e B pode ser representado, desses três casos. Mas esses três casos podem ser representados dessas três formas e o valor lógico, né, é verdadeiro nesses três casos, tá? É verdadeiro para essas representações, tá? Se algum deles falhar, como eu coloquei por aqui, né, eu coloquei desse jeito, então aqui nesse terceiro caso estaria falhando, então aqui já seria falso, ou seja, o valor lógico, né, desse algum já seria falso, tá? Vai mudando, né? Bom, aqui temos formato de conjunto, e agora, como que seria a expressão, né, desse algum A e B na forma de símbolos lógicos, né? Isso seria, existe, né, algum, né, existe um X em U, tá? Tal que P de X condicional Q de X, desse jeito, tá? E como
ele pode ter um valor lógico, ela pode ser verdadeiro se o conjunto verdade de P condicional que é justamente distinto do vazio, né? Porque existe, né? Existe, geralmente está relacionado aqui com vazio. Então, seria, pelo menos tem que ter um elemento aqui que seja verdadeiro, né? Para que tudo já seja verdadeiro, tá? E quando que vai ser falso, né? É falso. Quando esse conjunto não tem elementos, né? Ou seja, quando seja falso, né? Quando que isso daqui seja vazio, né? Não tem elementos, certo? Então, isso daí está sendo expressado aqui, né? Em forma de conjunto, algum A é B, é justamente dizer A está dentro de B, ou pode ser igual a B, né? Podem coincidir. B está dentro de A, ou tem que acontecer esses casos aqui. A está em B e A não está em B, B não está em A e A não está em B. Faltou colocar aqui mais uma condição, né? A outra condição, porque poderia estar, faltou colocar aqui A não está em B, tá? Tem que satisfazer essas três condições para esse caso. Daí, forma simbólica, né? Algum A e B, existe um X em U, tá ok? P de X condicional Q de X, né? E vai ser verdade ela, né? Quando o conjunto verdade seja diferente do vazio. E vai ser falso se o conjunto verdade é vazio, né? Tá? É bastante simples para entender, né? Então, temos aqui um fluxograma, tá? Um fluxograma onde algum A e B também pode ser entendido como algum B e A, tá? São equivalentes essas duas expressões, tá? Em vez de você dizer algum A e B, você diz algum B e A, que vai estar dizendo o mesmo, tá? O que significa isso, né? Que algum A pertence a B, né? Você tem que pegar um elemento em A e verificar que esse elemento em A está em B também. Ou pode dizer que pega um elemento em A e verifica que esse elemento está em B, tá? Isso está dizendo essa expressão, né? Aí, como eu coloquei, né, como fiz os desenhos, são as três possibilidades, né, três configurações para os quais esse algum A e B são verdadeiros, tá? Pode acontecer em que esse elemento que você está obtendo está justamente nessa interseção, né? Algum A, algum elemento de A é elemento de B, né? Então, esse elemento tem que estar na interseção, né? Depois, aqui, algum A, né? Algum elemento de A está em B também. E desse lado, algum elemento de A também está em B, tá? Então, aqui, essa tabela, como devemos entender? Tá, algum A é B equivalente a algum B e A, tá? Mas, se você disser nenhum A é B, isso não está errado, tá? É inválido, não é esse daqui. Nenhum B é A, tá? Nenhum B é A, digamos aqui, nenhum B é A, isso quer dizer que está separado, né? Esses conjuntos estão separados, então não é esse daqui, tá? É outra coisa, é outra frase, né? Nessa coluna, né? Nessa terceira coluna, as frases que você tenta, né, expressar com isso, falha, né? Porque aqui, essa frase aqui pode ser representada pelas três formas, com alguma delas. Mas essa frase aqui pode satisfazer uma delas ou duas, mas não os três, tá? Por exemplo, aqui, todo A é B, tá? Todo A é B. Só o terceiro diagrama aceita essa possibilidade. O que quer dizer, né? Todo A é B, né? Todo A é B. Aqui não. Todo A é B não. Tem a parte de A que não está em B. Então, falha aqui. Todo A é B. Aqui também está falhando, né? Tem essa parcela de A que é do A que não está em B, tá? O mesmo aqui, né? Todo B é A. Todo elemento de B é A. Só o segundo diagrama aceita essa possibilidade, somente esse daqui. Veamos. Todo B é A, beleza? Essa daqui. Todo B é A, não. Aqui está falhando, né? E aqui todo B é A, também está falhando nessa parte, né? E assim, né? Algum B não é A, algum B não é A,
aqui está correto, né? Aqui, algum B não é A, aqui está correto, né? Aqui, algum B não é A, não, aqui está errado, porque tem que ter um B que esteja fora do A, aqui está tudo dentro de A, tá? E aqui, algum B não é A, aqui sim, né? Aqui está correto, né? E esse último, tá? Algum A não é B, vejamos aqui, aqui primeiro, algum A não é B, beleza, né? Toda essa parte daqui está satisfazendo isso, então isso está correto. Algum A não é B, isso também está correto, né? Temos essa parcela aqui que não é B, e aqui algum A não é B, está errado também, né? Isso também estaria falhando. Tá? Então, isso quer dizer que todas essas frases aqui não são equivalentes a essas daqui, tá? Não são equivalentes. Essas duas sim são equivalentes. E essas entre elas também não são equivalentes necessariamente, tá? Aqui a gente está tentando comparar com esse algum A e B, tá? Está tentando fazer essa comparação. Aqui entre eles, a gente teria que fazer outra análise, né? E assim, a gente tem essa tabela e podemos construir um exemplo, né? Podemos verificar um exemplo. Aqui, o exemplo é algum recifense é pernambucano, né? Vamos a entender, né, essa frase. Vamos a analisar essa frase. Lá, algum recifense é pernambucano. Tá, vamos. Primeiro, vamos entender geograficamente, né? Pelo que eu estive pesquisando, né? Pernambuco é maior do que Recife, né? Pernambuco, se não me engano, é um estado, tá? E Recife seria uma cidade, eu não sei dizer exatamente, né? Mas pelo que eu observei, Recife está mais perto do litoral, né? Mais pequeno, e o Pernambuco é maior, né? Ou seja, Recife contém Pernambuco geograficamente, tá? Então, vamos ter em mente isso. Tá? Como cultura geral, né? Então, uma vez que identificamos, temos ou consideramos isso, vamos entender aqui. Primeiro, temos essa palavra algum, né? Isso estaria dizendo que temos um quantificador, né? Esse algum tem que estar relacionado com, pode estar relacionado com para todo existe, mas nesse caso, esse quantificador vai estar relacionado com existe, né? Uma vez que temos isso, podemos verificar também que aqui temos Recife, então poderia ser moradores de Recife, pessoas que estão em Recife, né? E aqui né? É pernambucano. Também pessoas que são pernambucanas, né? Podemos também entender que tem pessoas que não estão em Recife, mas estão em Pernambuco. Tem pessoas que somente estão em Recife, não. Pessoas que estão em Recife e estão em Pernambuco, né? Ou pessoas que não estão em Pernambuco, portanto não estão em Recife, né? Essas coisas já vamos analisando na hora de ler, né? Então, rapidamente podemos perceber que eu posso definir um conjunto universo, né, um X, tal que X, né, tem que conter Recife, tem que conter Pernambuco. Obrigado, Anderson, né? Recife é capital de Pernambuco, né? Então, tem que ser um X, um conjunto universo que contenha tudo, né? Que contenha Pernambuco. Poderíamos colocar Brasil, né? X é brasileiro. Podemos definir esse conjunto. Então, uma vez que temos isso, podemos construir P de X, né? P de X, que seria X é recifense, né? Também podemos construir sentença aberta que é de X, dizendo X, né? O brasileiro, né? É pernambucano, tá? Com isso, a gente teria a expressão, né, simbólica de existe um brasileiro, né, um brasileiro, tal que recifense, né, ele é recifense, PX, é pernambucano, que é de X, desse jeito, tá? Daqui a gente também pode construir os conjuntos, né? O conjunto A seria o conjunto verdade da sentença P, que seria todo X brasileiro, né, tal que é recifense, né, PX. Também podemos construir o conjunto B e dizer, brasileiro é pernambucano, né, desse jeito. Agora, por cultura geral, né, de geografia, a gente sabe que recifense é pernambucano. E sabemos também que
nem todo recifense é pernambucano. Tem pernambucanos que não moram, né, não são de Recife, são do interior, tá? Então, a gente já não coloca esse o igual, né? A gente tira essa igualdade, só porque sabemos que tem pessoas, né, que não estão, né, em A, mas estão em B, tá? Com isso, como é que seria, né, o valor, o conjunto verdade de P condicional Q? Precisamos saber isso para a gente encontrar o valor lógico dessa expressão aqui, né? O valor lógico dessa expressão a gente encontra mediante o conjunto verdade dessa sentença, tá? Mas isso daí, fazendo conta, né? Podemos dizer, isso daí é igual ao conjunto verdade, mas de uma expressão equivalente, né, a essa daqui. Uma equivalente a isso, rapidamente, que a gente lembra é no, P, ok, tá? Mas por que que transformam em no, P, ok? Porque essa O, né, essa O está me dizendo, eu pego o conjunto verdade de no P e vou unir com o conjunto verdade do quê? Meio que esse O se transforma em união, né? O I se transforma em interseção. Esse é mais fácil de lembrar, porque essa implicação, essa condicional aqui, não tem, né, algo parecido a isso daqui. Ou seja, rapidamente para lembrar. Tem sim, mas não é rápido. Né? E a passagem de aqui para aqui também, né, fica na cabeça, porque tantas vezes a gente repete isso. Né? P condicional que no P ok, né? No P ok, né? Sempre. E isso daqui a gente consegue fazer mais conta, né? Essa negação está dizendo que você não está analisando os elementos relacionados a P, senão ao complemento, né? Ou seja, você está no complemento do conjunto verdade de P, está lá fora, né? Então, isso estaria unido com o quê? Tá? Ou seja, o que você tem aqui você sabe que BP, ou seja, conjunto verdade de P, ele está associado justamente ao conjunto A. Então, aqui você estaria calculando A complemento. E o conjunto verdade Q está associado ao conjunto B, tá? Então, você tem essa expressão que é equivalente, né, aqui a esse conjunto, e você tem essa condição aqui, desses conjuntos. Né? Então, essa condição você pode desenhar aqui, né? Que você coloca B, por aqui você coloca A, e por aqui você coloca conjunto universo, né? Então, conjunto universo seriam todos os brasileiros, conjunto B estariam aqui os pernambucanos e conjunto A estariam aqui os recifenses, né? Tá? Então tem brasileiros que não são pernambucanos, né? Tem brasileiros pernambucanos que não são recifenses, né? Aí você pode já ir criando novas frases, né? A partir desse conjunto. Mas vamos analisar aqui, né, essa expressão. O que está dizendo? A complemento. Quem que seria a complemento? Seria toda essa parte aqui, né? A complemento é toda essa parte. B. Quem que é B? B seria essa parte. Agora, ambas linhas se intersetam, né? Ambas linhas se intersetam, a azul e a laranja, nesse anel, né? Pode ser chamado anel, fora do A, né? E dentro do B, tá? Somente nessa parte. Isso quer dizer que tem pontos, né? Ou seja, o importante aqui é que isso daqui é distinto do vazio, porque poderia ter essa situação onde essas duas linhas não se intersectam. Então, se não tem interseção, isso quer dizer que é vazio essa expressão. A união desses dois conjuntos seria vazio. Portanto, a gente teria um certo valor lógico para aquela expressão aqui, né? Mas nesse caso, como é distinto do vazio, tem elemento, isso quer dizer que existe, né? Ou seja, aqui isso daí é verdadeiro, né? Então podemos dizer que isso daqui é verdadeiro, tá? Então, essa frase aqui que estamos expressando, né? Estamos colocando, ela é verdadeira. Então, a gente conseguiu, né? Relacionar conjunto, lógica, né? E tudo, tá? Agora, vamos passar para a negação, né? A negação da frase algum. Tá? Temos aqui, para negação, vou colocar, negação, vamos lá. Eu quero negar, né? Eu quero negar a frase.
algum A e B, tá? Eu quero fazer essa negação. Então, obviamente, antes de negar, somente olhando para essa expressão algum A e B, ela já está automaticamente relacionada a sentenças T, Q, a um conjunto universo e tudo, né? E, portanto, ela vai ter uma expressão simbólica, né? Existe um X em U, tá ok? P de X está, né? O condicional que é de X, tá? Então, esse algum A e B seria essa expressão. E que seria negar? Simplesmente negar tudo isso, né? Mas para negar tudo isso, né, esse existe se torna para todo X em U e a gente tem que negar essa expressão aqui, ou seja, não P de X condicional que de X. Tá? Fazemos a negação desse jeito. Tá. Então, isso seria a negação. Em palavras, né? Em palavras, que estaria, como que seria expressado isso? Né? Em palavras, seria nenhum A e B, tá? Essa seria a negação. Ou também você pode colocar como todo A não é B, né? Essa é outra forma de negar também, tá? Então, em palavras, né? Dessa forma, simbolicamente é dessa forma, e em conjunto, né? Em formatos de conjunto, isso vai ser que A intersetado com B, isso é vazio, né? O outro era diferentes vazios, né? Nesse caso, a interseção tem que ser vazio, ou seja, tem que acontecer isso, né? A e B por aqui e B por aqui. Então, isso é com relação a negação. E o valor lógico, né? Como a gente negou, né? Aqui já tem para todo, né? Simplesmente muda, né? Simplesmente muda. Vamos lá, vamos colocar isso do outro lado. Vou copiar isso aqui. Então, vamos dizer, isso daqui é verdade quando, né? Quando o conjunto verdade de P é negação de P condicional que isso daqui for conjunto universo. E esse daqui vai ser falso se o conjunto verdade de no P condicional que isso for distinto do conjunto universo, tá? No outro caso era vazio, né? Aqui era distinto do vazio e aqui tinha que ser vazio. Aqui, nesse caso, é o universo e universo também, distinto do universo, tá? É que perceba que aqui tem uma negação, né? Essa negação se torna complemento. Então, se você calcular o conjunto verdade de apenas P condicional Q, né? Isso tem que dar distinto do vazio. Mas, como aqui você está calculando o complemento, isso se torna conjunto universo, tá? Se torna conjunto universo. Temos exemplo para isso? Temos um exemplo aqui. Como é que podemos negar esse algum recifense pernambucano? Né? Como é que a gente negaria isso? Eu vou colocar aqui algum recifense pernambucano, tá? Como é que a gente negaria, né? Rapidamente vou colocar aqui P de X, X é recifense, né? Q de X, X é pernambucano, certo? Aqui a expressão, né? Simbólica seria, existe um X em U, que U é brasileiro, né? Tá, o que P de X, isso é condicional que é de X, tá? E daí, a negação disso, né? Seria aqui, né? Dessa forma. E quando a gente nega, rapidamente dizemos que isso é para todo x em U, tal que negamos P de x condicional que é de x, tá? Isso seria a negação, tá? Como é que seria em palavras, né? Em palavras, aqui estaríamos dizendo nenhum recifense é pernambucano, desse jeito, né? Nenhum pernambucano, nenhum recifense é pernambucano. Faz sentido, né? Algum recifense pernambucano, a negação dela tem que ser nenhum recifense pernambucano, né? Então, temos aqui, existe, estaria relacionado com algum, e a negação disso seria para todo, né? Para todo se torna nenhum, né? Por quê? Nenhum porque tem esse símbolo aqui dentro, essa negação. Porque sem esse símbolo aqui, para todo, seria para todo mesmo, né? Tá? Então, tenham cuidado com essas representações, né? Que às vezes pode ser enganoso. Agora, temos essa outra expressão, né? Uma outra expressão, essa expressão é algum A não é B. Né? Algum A não é B. Nesse caso, né? Também, né? A e B vão estar relacionados a essas sentenças abertas P e Q, tá?
mediante o conjunto verdade, certo? Uma vez que a gente relaciona, né, esses conjuntos, né, podemos dizer, algum A não é B, tá? Algum A não é B, podemos entender como pelo menos uma parte do conjunto A não está contido no B, tá? E vamos entender isso aqui com calma, né? Então, vamos considerar aqui, algum A não é B. Tá? Que está acontecendo, né? Simbolicamente, né? Estaríamos dizendo existe um X em U, tal que P de X condicional no Q de X, tá? Onde P de X estaria relacionado ao conjunto A, de novo, tá? E Q de X estaria relacionado com o conjunto B, tá? Está relacionado. E aqui colocamos essa negação, tá? Não é que no que está relacionado a B, né? Apenas o que está relacionado a B, tá? Por isso que a gente está enfatizando com esse não aqui. Tá. Então, aqui teríamos três configurações, né? Uma delas seria B está dentro de A. Outra configuração seria A intersetado com B é vazio. Vamos tentar entender isso dois, tá? B contido em A. Vamos desenhar assim, aqui B e aqui A. Então, vamos de novo. Algum A não está em B, né? Então, nessa situação, temos elementos em A aqui que não estão dentro de B. Então, faz sentido esse gráfico, faz sentido isso, né? B está dentro de A como representação de conjunto dessa expressão. Tá, vamos aqui por aqui. Podemos considerar assim, né? A por aqui e B por aqui, tá? Então, a interseção B vazio, né? Tem esse desenho, tá? Então, podemos dizer, algum A não é B, tá? Tem pontos aqui de A que não estão em B. Então, faz sentido, né? Faz sentido essa representação. Não precisa de ter elementos em comum, né? Para que isso seja verdadeiro, né? E tem mais uma terceira representação, que seria A não está em B, B não está em A, e ao mesmo tempo A interseção B é diferente do vazio, tá? Então, dois conjuntos que satisfazem essas três condições, a única configuração que é possível é essa de aqui. A não está dentro de B, B não está dentro de A e existe interseção. Aqui, essa seria a configuração, tá? Então, nesses três casos, tá? Esses três casos representam esse algum A não está em B. Dependendo do problema, né, do assunto, pode se encaixar em alguma dessas aqui. Esse terceiro, né, algum elemento de A não está em B também, né, faz sentido. Essa parte aqui estaria satisfazendo isso, tá? E como é que seria o valor lógico aqui, né? Como que seria o valor lógico? Quando que vai ser verdadeiro, né, essa expressão aqui? Nesse caso, vai ser verdadeiro se o valor, o conjunto verdade, P condicional no que, isso daí for distinto do vazio, né? Tem que existir pelo menos, né? E ela vai ser falso se o conjunto verdade P condicional no que, isso for vazio, né? Também, né, a gente vai ter um diagrama para entender, né, um fluxograma, só que aqui tem um erro, tá? Aqui B tem que estar aqui e A tem que estar aqui, tá? Que eu identifiquei esse erro. Primeiro, né, a gente está analisando algum A não é B, ela vai ser equivalente a algum B não é A, tá? É o mesmo, tá? Algum B não é A, são equivalentes. E o que significa, né? Porque algum elemento de A não pertence a B, né? Ou algum elemento de B não pertence em A, tá? Aqui também deve ser trocado A por B e B por A, tá? Como eu tinha colocado, né? Temos essas três possibilidades, esses três diagramas. Aqui está dizendo que tem algum elemento de A que não está em B, tá? Por exemplo, esse pontinho aqui. Nessa configuração também, né? Tem um elemento em A que não está em B, e nessa configuração também tem um elemento em A que não está em B, tá? São três formas três casos, né, que podem aparecer. Aí temos que analisar os três. Então, algum A não é B, não tem equivalências diretas, né? É inválido, né? Não seria correto dizer que todo A
e B, tá? Porque todo A e B, voltando aqui no diagrama, todo A e B, essa parte teria que estar dentro, né? Dentro do B. Todo A e B também, isso deveria estar dentro. Todo A e B teria que estar dentro, né? Então, isso de aqui não é válido, tá? Essa coluna está dizendo que alguns desses diagramas está correto, satisfaz, e outras está errado, não consegue satisfazer. Aqui, por exemplo, algum B não é A. Acho que aqui tem uma retificação, tá? Eu acho que eu acabo de perceber agora, né? Isso aqui está correto, tá? Isso está correto, tá? É assim, acabei de perceber. Algum A não é B, não pode ser dito como algum B não é A, porque são coisas distintas. Aqui, ela vai ser equivalente a ela mesma. Não tem outra equivalência, não tem outra forma de expressar o mesmo, né? É por isso que a gente repete aqui. Ela é equivalente a si mesma. Ou seja, ou algum elemento de A pertence a B, ou algum elemento de A não pertence a B. Tá? Por isso que aqui, algum elemento de B não pertence a A. Tá? Justamente no segundo diagrama, não satisfaz isso, né? De algum B não é A. Vejamos isso aqui. Algum B não é A. Realmente, aqui teria que estar pelo menos um elemento fora, né, para satisfazer esse diagrama. Tá? Os outros, sim. Aqui tem elemento de B que não está em A, e aqui, elemento de B que não está em A também satisfaz. Aqui não, tá? Então, não seria equivalente. Por aqui também, né, algum A e B. Algum A e B, aqui no terceiro está falhando, né? Não tem A que seja parte do B. Aqui sim, aqui também. E assim, né? Tem outras configurações. Algum B e A, algum B e A está falhando aqui. Os outros dois são corretos. Todo B e A, isso quer dizer que todos os elementos de B estão dentro do A. Isso está falhando, mas isso está correto, né? Todo B está em A. Nenhum A é B, nenhum A é B, isso está correto, né? Nenhum A está em B. Aqui está errado, porque tem A que está em B, tem elementos de A que está em B. Aqui também tem elementos de A que está em B. Estão falhando aqui, tá? E esse último, nenhum B é A, aqui, nenhum B é A, aqui está correto, aqui está errado, né? Tem elementos de B que está em A, e aqui também está errado, né? Nenhum elemento de B que está em A, todos os elementos de B estão em A, né? Tá? Vamos verificar um exemplo, rapidamente, né? Vamos analisar um exemplo aqui. Vamos estudar algum número racional, não é um número natural, tá? Algum número racional não é um número natural. Tá? Devemos identificar, né, que aqui temos essa palavra algum, que diz que é um quantificador, temos também essa né? Então, número racional e número natural. Isso está nos dizendo que temos aqui P e temos por aqui Q, né? Essa sentença aberta. Então, primeiro, podemos definir quem que seria o conjunto universo. O conjunto universo seria em todos os X, né? Tal que X é um conjunto que contém números racionais e números naturais, né? Um conjunto maior. Você poderia colocar números reais, números complexos, né? Vamos colocar um número real, né? Conheço números reais, então vou colocar aí. Ela pode ser expressada desse jeito também, esse conjunto dos números reais, tá? Então, aqui, quem que seria o P de X? Seria, rapidamente, dissemos que X é número natural. Número racional. Número racional, que de X seria X número natural, né? Então, essa parte está relacionada a P e essa parte aqui está relacionada a Q. Em formato de conjuntos, né? Formato de conjunto seria conjunto A é igual a todos os X em U, né? Todos os números reais, tal que X é número racional, ou seja, BP. Conjunto B seriam todos os X em U, tal que X é número natural, ou seja, BQ. Né? O conjunto verdade de Q. Também podemos expressar simbolicamente, aliás, os conjuntos. Vamos identificar primeiro os conjuntos antes de passar essa parte. Números racionais e números naturais, elas estão
tem uma relação, tá? Número natural, a gente conhece, né? Número 1, 2, 3, 4, né? E assim até infinito. Número racional são aqueles números que têm quociente, né? Tem divisão aí. Tem um numerador, tem um denominador, né? São desse tipo, né? Onde A é um número inteiro e B também é um outro número inteiro, tá? Então, um número natural, a gente pode escrever ela como racional, fazendo esse truque, né? Porque isso continua sendo n. Então, esse natural eu escrevi como racional. Mas um racional eu não consigo fazer isso para todos os elementos, tá? Então, com essa breve análise, né, podemos dizer que temos por aqui o conjunto A e temos por aqui o conjunto B, ou seja, B é um subconjunto de A. B está contido em A, tá? E os números reais, elas estariam por aqui, né? Elas contêm ambos, tá? E uma vez que temos isso, né, podemos também analisar o conjunto verdade de P condicional no que, tá? P condicional no que, isso vai ser igual, né? Rapidamente, essa condicional, estamos dizendo que eu posso expressar isso como no P ou no que, né? Seria a negação dessa parte aqui ou essa parte aqui, que seria no que mesmo, tá? Mas isso daqui vai ser igual a conjunto verdade no P unido com conjunto verdade no Q, tá? Mas isso daqui, essa negação se torna complemento, então seria, eu tenho o conjunto verdade P, vou calcular o complemento dele. Unido com o conjunto verdade Q, calculado o complemento dele. Ou seja, a gente tem A complemento unido com B complemento, tá? Mas isso daqui é igual a, né? Tem uma propriedade que diz que A complemento unido com B complemento é A intersetado com B complemento, tá? A gente simplificou até esse momento aqui, né? E podemos utilizar essa observação que dimos, né? Essa observação é pela forma como está construído aqui, né? Para esse caso, temos que B está dentro de A. Como B está dentro de A interseção, né, de A intersetado com B é todo B, né? Ou seja, essa interseção aqui, ela vai se tornar B, né? Apenas B. Então, ficaria assim, B complemento. Então, que está dizendo aqui? Tem elementos fora de B, ou seja, tem números que não sejam naturais? Sim, existe, né? Pelo menos existe. Ou seja, esse conjunto é distinto do vazio, tá? Vai ser distinto do vazio. Portanto, né, simbolicamente, né, a gente vai ter existe, né, algum número natural, né? Existe um x em U, tal que P de X condicional no Q de X, isso é verdadeiro. Por quê? Porque o conjunto verdade disso é diferente do vazio. Se for vazio aqui era falso, né? Mas nesse caso é verdadeiro. Aqui vou rapidamente só falar da negação, né? Da negação dessa expressão, algum negação de algum A não é B, né? A negação disso. Simbolicamente, esse A, algum A não é B, existe um x em U, tal que P de x é condicional no Q de x, né? Isso seria a nossa expressão para algum A não é B. Se a gente negar isso, né, isso vai ser o mesmo que, vai ser equivalente aqui. Esse existe se torna para todo x em U, e aqui dentro temos que negar, né? Temos que negar P de x condicional no Q de x, tá? Essa seria a negação. Uma coisa importante também que aqui podemos perceber é que na negação, textualmente, né, a frase pode ser nenhum A não é B, tá? E também podemos perceber que A intersetado com B é vazio, tá? São dois conjuntos separados por aqui, tá? Por aqui B, essa é na negação, tá? E o valor lógico, né, dessa expressão aqui vai ser o contrário que no outro caso, né? Quando é verdadeiro, se torna falso, e quando é falso, se torna verdadeiro, tá? Isso daí eu vou expressar aqui e dizer, né? Isso daqui vai ser verdade se o valor, o conjunto verdade, né? E no P condicional no que isso for o conjunto universo, e é falso, sim, esse conjunto verdade de no P
condicional no que, isso daqui for distinto do conjunto do universo, né? É a negação mesmo, tá? Vamos encerrar nossa aula de hoje, por aqui, e a gente se vê na semana que vem, né? Até o próximo sábado, gente. Bom final de semana. Até mais.